Boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo? Conforme prometido, vamos fechar essas 3 aulas que fizemos aí nesses últimos 15 dias, né? Começamos com fenômeno de interferência, fizemos ondas estacionárias e cordas, e conforme eu prometi, vamos hoje falar de tubos sonoros. Tranquilo? Então vamos tentar entender como é que funciona esse negócio dos harmônicos dentro dos tubos sonoros. Ó, o tubo sonoro ele é classificado em dois tipos, né? Os instrumentos de tubo são classificados em 2 tipos. O primeiro deles é chamado de extremidade aberta, ou se você preferir, extremidade aberta. Então vamos lá. Então nós temos isso aqui, ó, tubo aberto. O que é o tubo aberto? O tubo aberto é um tubo onde você vai ter as 2 extremidades abertas, tudo bem? E o outro, você tem um instrumento, vou tentar fazer aqui embaixo para deixar um espaço para a gente. Tubo fechado. O que é o tubo fechado? A gente chama de tubo fechado os instrumentos que tem uma extremidade aberta e uma fechada. Tudo bem? Tranquilo? Então agora a gente passa uma linha aqui, ó, e vamos tentar dividir esses 2 conteúdos para ficar legal. Começando com o instrumento de tubo aberto. Como são formados os harmônicos no instrumento de tubo aberto? Nós queremos uma interferência construtiva no final do tubo. Então nós queremos uma região de um ventre. Portanto, ó, o nosso primeiro harmônico vai ser formado dessa forma, certo? Os harmônicos serão formados dessa forma, sempre nas extremidades abertas, na região de um ventre. Se a gente olhar aqui, ó, que tamanho é esse, hein? Que comprimento é esse? Se a gente olhar aqui, um comprimento de onda, ó, é isso aqui. Se você olhar com atenção, ó, você só tem esse comprimento nesse desenho que eu fiz, ó. Aqui eu tenho 1 lambda, meio lambda, 1/4 de lambda. Então aqui você tem 1/4 de lambda e aqui você tem 1/4 de lambda. O que faz com que esse harmônico aqui, na verdade, seja de meio lambda, 1/4 mais 1/4. Tudo bem? Tranquilo? E isso aqui quem é? Isso aqui é o tamanho do tubo, é o L. Lembra das cordas, o tamanho da corda? Então qual a conclusão que a gente chega aqui? Nosso primeiro harmônico, vou fazer isso aqui do lado, tá bom? Nosso primeiro harmônico, ele vai ser dado como? Dentro de um tubo de extremidade aberta. O primeiro harmônico vai ser L corresponde a lambda sobre 2. Tudo bem? Sendo assim, lambda corresponde a 2 L's. Fechado? Colocando isso na equação fundamental da ondulatória, você tem V igual a 2L's vezes F1, primeiro harmônico, harmônico fundamental. F1 é igual a V sobre 2L's. Se a gente olhar para essa teoria aqui dos tubos de extremidades abertas, você vai ver que a gente viu isso lá nas cordas. Portanto, o tubo aberto ele é exatamente igual à teoria para as cordas vibrantes, não tem diferença alguma. Os harmônicos serão dados como? O primeiro harmônico, F1 vezes 2L. O segundo harmônico, 2 vezes V sobre 2L. O terceiro harmônico, 3 vezes V sobre 2L. E assim sucessivamente. Portanto, em tubos de extremidade aberta, o enésimo harmônico corresponde a quem? N vezes o primeiro harmônico. Tranquilão? Fechou? Agora vamos para o detalhezinho em relação ao tubo de extremidade fechado.
O tubo de extremidade fechada, ele tem um detalhe, né? Qual que é esse detalhe? Como que os harmônicos vão se formar nesse tubo? Então vamos lá. Nosso primeiro harmônico, vou fazer esse negócio aqui. Cara, essa câmera tá meio estranha hoje, viu? Mas eu vou tentar ajeitar aqui, vamos lá. O nosso primeiro harmônico, para esse tipo de tubo fechado, ele vai estar assim, ó. O primeiro harmônico, certo? Você tem o tubo aqui com comprimento L. E como que você quer que o som saia nesse tubo? Você quer que esse som saia onde há um ventre, que é a região de maior energia. Então você vai ter a onda veio aqui, ó. E você vai ter uma onda estacionária. A reflexão aqui, certo? Então, ó, o nosso primeiro harmônico ele vai ter esse comportamento aqui. Esse comprimento, né? Esse comportamento é exatamente esse, ó. E aí nós temos então 1/4 de lambda. Então, o tamanho L corresponde a 1/4 de lambda. Sendo assim, o primeiro harmônico por um tubo vai ser o seguinte: L corresponde a lambda sobre 4. Portanto, lambda é igual a 4 L's. Tudo bem? Onde L é o tamanho do tubo, exatamente a mesma coisa. Colocando isso na equação fundamental, o primeiro harmônico vai ser assim, ó. Portanto, F1 é igual a V sobre 4 L's. Tudo bem? Fechado? Perceba, há só uma diferença aqui, né, nesse denominador. Só que o que isso implica para nós? Isso implica, vai implicar que quando você tiver o segundo harmônico, como que vai ficar esse segundo harmônico? O segundo harmônico ele vai estar assim, ó. Você vai ter o mesmo tubo com comprimento L. Só que, como você está andando de 1/4 em 1/4, teoricamente o nosso segundo harmônico estaria aqui, ó. Aqui eu tenho uma onda estacionária, tudo bem? Só que na saída do tubo, o que você tem aqui na saída do tubo? Você tem uma interferência destrutiva aqui, ó, que é um nó, né? Você tem um nó, região de menor energia, lembra disso? Portanto, não tem som. Então, ó, nosso primeiro harmônico está aqui, que é esse cara. Nosso segundo harmônico está aqui. Significa que o segundo harmônico por um tubo de extremidade fechado, ou melhor, aberto fechado, ele não vai existir. Então, o próximo harmônico que vai acontecer é o terceiro. Então, o terceiro harmônico, portanto, o segundo harmônico não existe. Portanto, você terá o terceiro harmônico. Quem vai ser o terceiro harmônico? Vamos pegar o nosso tubo e vamos entender o comportamento dessa onda. Esse tubo tem um comprimento L, igual aos demais, tudo bem? Primeiro harmônico, segundo, terceiro. Olha lá, você está andando de 1/4 em 1/4. Tudo bem? Deu para entender isso? Portanto, primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico. Como que está o comprimento disso? 1/4, 2/4, 3/4. A ideia é a mesma. O terceiro harmônico ele vai ser 3 vezes V sobre 4 L's. Mas o que eu quero que você note é que você não vai ter harmônicos pares, né? Porque se porventura eu colocar o quarto harmônico aqui, se eu colocar um quarto harmônico, esse quarto harmônico vai estar assim, ó. Onda. Ó. De novo, eu tenho uma interferência destrutiva. E aí eu não vou ter som. Primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico, quarto harmônico. Portanto, não existe. Qual que é a única diferença, então, entre eles? Para um tubo fechado,
montando agora a nossa ideia, só há harmônicos ímpares. Tudo bem? Deu para entender isso? Portanto, você terá o primeiro, o terceiro, o quinto e assim sucessivamente. Tudo bem? Onde a ideia aqui, ó, a relação é a mesma, onde o enésimo harmônico é n vezes o primeiro, com n ímpar. Fechado? Tudo bem? Meu, sacou essa diferença? Aprendeu a fazer esses desenhinhos aqui, ó? Tá tudo certo. Desejo a vocês uma boa prova aí nesse domingo. Não se atrasem, cuidado com o horário de verão. E vamos estudar isso aí porque certamente vai cair alguma coisa lá, tá bom? Um forte abraço e uma boa prova para todos vocês. Espero que tenham curtido esse vídeo aí. Valeu, gente. Um abraço.